Bom dia, galerinha. Tudo jóia? Pessoal, hoje nós vamos fazer a equação do primeiro grau, né, com distributiva, né? Ó. Vamos colocar aí um pouco mais de emoção, né, nessas equações, né? Estão muito sem graça, né? Vocês estão fazendo com muita facilidade a equação do primeiro grau, né? Então nós vamos colocar aí um detalhezinho a mais aí, né, para dar um pouco mais de emoção aí no exercício, tá certo? Nós vamos fazer aí a distributiva. Gente, nem vai aumentar muito a emoção assim, né? Porque vocês já viram como faz essas distributivas aqui. Então, ó, recordando aí, né? Ó, quando nós vamos fazer essa distributiva, eu vou multiplicar, né, ó, por esse número, os números que estão aqui dentro. Então, fazer a distributiva, como o próprio nome diz, né, ó, é distribuir o número que está fora pelos números que estão aqui dentro. Então, ó, eu vou fazer 8 vezes 4 mais 8 vezes 3. Então, ó, 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 3 dá 24, né? E aí é só fazer a soma, né? Ó, 56, tá? Então essa distributiva aqui, né, gente, vocês já sabiam, não é novidade nenhuma aí para vocês, né? Ó, tá ok? E aí, pessoal, ó, nós vamos dar mais um exemplo aí utilizando a subtração, né? Ó. Tá aí. Vou multiplicar esse 8 vezes 10 menos 8 vezes 3. Então, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 3, 24. Tá? Então, aí só fazer aí a subtração, né? Ó. Também nós vamos encontrar aí, né? Ó, 56. Tá certo? Então, ó, as duas contas aí dão o mesmo resultado, pessoal. Por que dá o mesmo resultado? Porque dentro do parênteses, ó, eu tenho o mesmo valor. 4 mais 3, 7. 10 menos 3, 7, né? Ó, tá certo? Então, 8 vezes 7, 56. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos fazer aí com equações, né? Ó, aplicando esse princípio aí da distributiva. Então, eu vou multiplicar aqui e aqui, né? Então vai ficar, ó, 5 vezes x, 5x, né? Tomem cuidado, tá, gente? Tem questões do sinal aí, né? Ó. Porque agora eu vou multiplicar o 5 pelo 2. Esse 2, ele é negativo. E esse meu 5 aqui, ele é positivo, tá? Ó. Então eu estou multiplicando números que têm sinais diferentes. Então, quando eu multiplico números que têm sinais diferentes, fica menos, tá certo? Então, vai ficar aí 5 vezes 2. Professor, se eu quisesse colocar o 10 direto, posso colocar o 10? Pode, tá, gente? Não tem problema. Eu estou colocando passo a passo aqui, só para questão aí de explicação, tá? Mas poderia ter colocado aí 5 vezes 2, 10 aí, sem problema. Aqui, nesse caso aqui, vai ser o meu próximo passo aí. Tá, ó. 10. E aí? Eu vou fazer a resolução pelo método prático, tá, gente? Fazendo aí aquela operação inversa. Então, eu vou retirar esse menos 10 daqui. Eu tenho que fazer a operação inversa, tá, gente? Então, ó, ele é negativo. Então, eu vou mandar ele para o segundo membro, eu tenho que fazer a operação inversa. Então fica positivo, tá certo? Então aí vai ficar, ó, 5x igual a 30. E aqui, mais uma vez, tá, gente, eu tenho que utilizar aí a operação inversa, né? Ó. Esse 5 meu aqui, ó, ele está multiplicando. Então eu vou fazer a operação inversa dividindo, ó, tá certo?
Então aí 30 dividido por 5 vai dar 6. Então tá aí, tá resolvido, né, a minha equação, tá certo? Pessoal, a gente só tem que tomar um certo cuidado, tá, gente, com o conjunto universo, tá? Às vezes o problema dá pra gente o conjunto universo. Coloca assim, por exemplo, né? Eu quero que você resolva essa equação com meu conjunto universo igual aos números naturais. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar se esse número que deu o meu resultado é um número natural. Nesse caso, 6 é um número natural, tá? Então, serviria aí como solução, tá? Então, ó, minha solução seria o 6. Tá certo? Muito bem, gente. Vamos trocar o exemplo aí, tá? Vamos colocar aí um outro exemplo aí. Vamos supor, ó, que eu tenho uma equação igual a essa, tá? Só que daí, ó, eu vou colocar aqui, no lugar o 5 aqui, eu vou colocar mais um complemento aí, ó, 3x mais 2, tá? E aí, gente? E aí que eu tenho duas distributivas aí a fazer, tá? Eu tenho uma distributiva aqui do lado de cá, né? Multiplicando 4 por esses dois valores. Eu tenho uma distributiva aqui do lado de cá, ó. Vou multiplicar o 5 também por esses dois valores aí, ó. Tá certo? O jeito, tá, gente? Mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Só continuar aí essa equação aí, tá? Lembrando, né, ó, da questão aí dos sinais, né? Ó, o meu 4 é positivo, não tem nenhum sinal aqui na frente, então ele é positivo, né? O meu 2 é negativo, então eu estou multiplicando sinais diferentes, vai ficar menos, aí vai ficar 4 vezes 2x. Depois aqui, ó, sinais iguais, né? Na multiplicação fica mais, 4 vezes 1, 4. Agora aqui, pessoal, 5 vezes 3x, sinais iguais, os dois são positivos, então fica mais. E 5 vezes 2 também, ó, sinais iguais, tá? Também fica mais. Mais uma vez eu falo, tá, gente? Ah, professor, eu poderia já colocar 4 vezes 2, 8? Pode, tá, gente? Pode colocar direto sim, tá? Aqui é só por uma questão aí de explicação, tá? Então, ó, 4 vezes 2, 8. Aqui, esses dois termos aqui, tá, gente? Eles são semelhantes, né? Então, eu posso somar os dois, ó. 4 mais 10, 14. Nós vamos aí diminuindo a nossa equação, né? Ó. 5 vezes 3, 15. E aqui 5 vezes 2, 10. Aí, pessoal, ó, eu vou começar a resolver aí, tá, gente? Começar a colocar os termos semelhantes, né, ó, no mesmo membro, tá? Então eu vou passar para o primeiro membro, o x, e para o segundo membro eu vou deixar aí os números que não tem x, tá certo? Então fica assim, ó. Olha lá, gente, ó. O 15 que era positivo, eu trouxe para cá negativo. E o 14 que era positivo, também eu mudei, operação inversa, menos 14, tá? Menos 8 menos 15 vai dar menos 23. 10 menos 14 dá menos 4. Ó. E aí, gente, ó, aconteceu aquilo lá que eu comentei com vocês, né, gente? Ó, eu não posso deixar a minha letra negativa, tá, gente? Tá ok? Então eu vou multiplicar aqui por menos 1. Para quê? Para inverter os sinais. Ó.
Então vai ficar o 23 positivo. O menos 4 também vai ficar positivo, tá, gente? Tomem cuidado aí que quando eu inverto, tá, gente? Eu tenho que inverter os dois sinais, não é só um, tá? Inverte os dois sinais. E aí, pessoal, ó, só passar esse meu 23 que está multiplicando, faço a operação inversa, tá? Ó. Então, a solução vai ficar 4 sobre 23, né? Ok? O meu resultado aí. Aí, pessoal, vamos propor aqui duas situações, tá? Vamos supor que o meu problema estivesse falando para vocês que o conjunto universo seria os números naturais. E aí, gente? Esse número é um número natural? Não é, né, gente? Não é. Tá? Então, se o meu conjunto universo estivesse falando números naturais, a minha solução seria vazio. Mas vamos supor que o meu conjunto universo estivesse falando que o número tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. E aí, gente, isso daqui é um número inteiro? Não é, pessoal, também não é. Tá? Então a minha solução, vazio, de novo. Tá? E se estivesse falando assim, ó, meu conjunto universo tem que ser os números racionais. Isso daqui é um número racional? É, né? É uma fração aí, tá, gente? É um número racional, tá? Então, ó, a minha solução, nesse caso, 4/23 avos. Tá certo? Então, poderia ser uma solução aí se o conjunto universo fosse números racionais. Certo? Simples, né, gente? Não tem muita dificuldade, como eu falei para vocês, tá, gente? Depois eu faço coisa com mais emoção aí, tá, gente? Por enquanto, a emoção ainda tá de leve, né? Pessoal, se eu fosse fazer um passo a passo, né, de como eu vou resolver essa equação, né? O que eu teria que fazer? Ó? Qual foi a primeira coisa que eu fiz, gente? Eu apliquei a propriedade distributiva, tá? Por que eu aplico a propriedade distributiva, gente? Para eliminar os parentes, ó. Depois que eu fiz a distributiva, não tem mais parentes, tá? Então a primeira coisa, tá, gente? Aplicar a propriedade distributiva. Que no caso aí, tá, gente? A gente estava aplicando ela para eliminar os parênteses, né? Ó. Os parênteses. Tá? É parênteses, tá, gente? Tem gente que fala eliminar os parentes, não. Vai eliminar os parentes, tá louco? Tá, ó, eliminar os parênteses, tá ok? Segundo caso, tá, gente? E aí? O que a gente tem que fazer? Nós temos que trabalhar com termos semelhantes, né? Então, como é que a gente fala quando eu estou somando dois termos semelhantes? Eu falo que eu estou reduzindo, tá, gente? Então, ó, segundo passo, reduzir os termos semelhantes em cada membro, tá? Ó. Reduzir os termos semelhantes em cada membro. Professor, esqueci o que são os membros, tá? Ó. Gente, ó, membros. Aqui eu falo o primeiro membro, tá? E o segundo membro. Tá vendo que eu reduzia os termos semelhantes aqui, ó, somei os dois, né? E aqui do outro lado eu fiz a mesma coisa, ó, são dois termos semelhantes, fiz a conta aí. Tá? Então, ó, eu estou reduzindo os termos semelhantes nos dois membros aí, tá? O primeiro membro e o segundo membro. Primeiro membro antes do igual,
segundo membro depois do igual aí, tá ok? E o terceiro caso, pessoal, resolver, né, gente? Resolver a equação e aqui, gente, a gente tem que prestar muita atenção no nosso conjunto universo. Ó. Você vê, se fosse números naturais, seria vazio. Inteiros, vazio também. Números racionais, eu teria solução, tá certo? Então a gente tem que prestar atenção no, no conjunto universo, tá? Então nós temos que resolver a equação e apresentar o seu conjunto solução. E aí, como eu falei para vocês, prestarem atenção aí no conjunto solução, né? Ó, se é pertinente ou se não é, né? Ó, se eu posso colocar como conjunto solução ou se a minha solução aí vai ser vazio, certo? Aí vai depender do meu conjunto universo aí que o problema vai apresentar para a gente. Tudo bem, turminha? Certo? Bora fazer exercício? Até mais, turminha. Bons estudos para vocês aí. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.